Estas são as antigas tecnologias que a ciência não consegue explicar. No Peru, 20 quilômetros a sudoeste da cidade de Cajamarca, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do mundo e uma das primeiras conquistas tecnológicas da humanidade primitiva. É o Aqueduto de Cumbemayo, construído a uma altitude de 3.500 metros em uma região vulcânica. E não é a única beleza do lugar. Há mais de 3.000 anos, muito antes do aparecimento dos Incas, vivia uma comunidade discreta, engenhosa e habilidosa. Esta sociedade primitiva vivia dos produtos da terra, mas a seca recorrente que atingiu o país causou grandes danos às atividades agrícolas. Os habitantes da região tiveram então a ideia de conceber um dos primeiros sistemas de água do mundo. Eles empreenderam este projeto com meios modestos, utilizando uma ferramenta comum e rudimentar: rochas vulcânicas. Com este tipo de rocha, chamada obsidiana, eles cavaram um aqueduto de mais de 9 km de comprimento. Este trabalho teve como objetivo desviar a água das colinas e trazê-la para a terra arável, e foi um sucesso. Como essas pessoas eram religiosas, elas não se contentavam com construções puramente úteis. Elas também construíram escadas que levavam a um altar cerimonial e esculpiram projetos complexos e enigmáticos nas rochas vulcânicas. Estes projetos, assim como o aqueduto, ainda existem hoje em dia. Eles são estudados por arqueólogos, mas ainda não foram capazes de penetrar seu significado misterioso. Estes números e símbolos ainda não foram elucidados. Entretanto, o Aqueduto de Cumbemayo continua sendo uma maravilha concreta e evidente da humanidade primitiva. O janaísmo é uma religião bem semelhante ao budismo, que é praticado por uma minoria de índios. Esta forma de espiritualidade nasceu no século X a.C. e foi perpetuada até os dias de hoje. Foi no século XV, mais ou menos, que o janaísmo se tornou famoso por seus formidáveis desenhos artísticos, que não ficam atrás de nenhum dos edifícios mais sublimes da história. Nos estados indianos de Rajasthan e Gujarat existem esculturas monumentais de até 17 metros de altura e cavernas contendo cerca de 30 templos. O que é mais marcante são as dimensões dos ídolos esculpidos na própria rocha, que representam as divindades tradicionais da religião. A maioria deles foi construída durante o reinado de um rei generoso e do seu filho, e o sucedeu no século XV. Mas no século XVI, um poderoso imperador ordenou sua destruição. Felizmente, estas estátuas gigantescas não foram irremediavelmente danificadas. Apenas algumas delas tiveram seus membros retirados. Entretanto, a comunidade foi capaz de reparar as perdas. Hoje, o local é protegido e os turistas podem admirar estas divindades prodigiosas. Você já ouviu falar da misteriosa história do pássaro de Saqqara? É um dos objetos mais enigmáticos descobertos por cientistas. Em 1898, o Dr. Khalil Messirra, um arqueólogo egípcio, escavava um local de enterro em Safo. Ele descobriu por acaso uma estatueta de pássaro, pequena e leve, mas com uma forma curiosa. Era quase em todos os aspectos uma ave, exceto pelas asas, que são as de um avião moderno. Estas asas são feitas de um único pedaço de madeira, grosso no meio e fino nas pontas. A borda das asas está ligeiramente dobrada. Estes detalhes significativos sugerem que os egípcios tinham conhecimentos avançados de aerodinâmica há mais de 2 milênios. Como resultado, este objeto intrigou os egiptólogos, dando origem a uma multidão de interpretações e controvérsias. Além disso, foi provado que este objeto podia voar alguns metros quando projetado manualmente no ar. Talvez este pássaro fosse apenas um modelo pré-concebido de uma grande máquina que os engenheiros da época fizeram? Bom, a opinião dos cientistas está dividida. Alguns argumentam que a semelhança da ave com o avião é coincidência. Outros acreditam que a tecnologia egípcia era muito mais avançada tecnologicamente do que a gente achava. Em 1912, em uma biblioteca da cidade de Frascati, na Itália, o antiquário polonês Wilfred M. Voynich deparou-se com um livro estranho. É um manuscrito em velino, com pelo menos 200 páginas contendo textos e imagens. Até agora, nada demais, mas a linguagem utilizada no livro, seu gênero, seu autor, seu conteúdo, são completamente desconhecidos. A única coisa que sabemos é que o livro foi escrito no século XV. Este manuscrito, ao qual o antiquário polonês deu seu nome, é uma sucessão de questões que provavelmente nunca serão resolvidas. Apesar dos contínuos esforços dos mais experientes criptógrafos, nunca ficou claro se o livro era algum tipo de fitoterapia, obra de ocultismo ou algum tipo de brincadeira, ou uma obra de ficção. A linguagem do manuscrito segue um sistema codificado, mas nenhum especialista foi capaz de decifrar. Há até
mesmo uma crença de que a linguagem não faz sentido. Todos os linguistas que tentaram decifrá-la perderam a paciência e desistiram, concluindo que provavelmente se trata de uma fraude. Todos os tipos de interpretações foram feitas, desde as mais fundamentadas até rebuscadas. Até hoje, o significado do manuscrito não foi descoberto. Talvez um dia será, e se for, será um triunfo de análise científica. Em vários países europeus, pessoas ou pesquisadores descobriram vários objetos semelhantes uns aos outros, que são chamados de dodecaedros. Eles são de origem romana e sua fabricação data dos primeiros séculos da era cristã. Eles são objetos de forma geométrica feitos de bronze ou pedra com 12 faces, cada uma delas perfurada por um furo circular. Mas qual a finalidade desses objetos que estão espalhados pela Itália, França, Alemanha, Hungria e Inglaterra? Não temos documentos que nos permitam saber. Este mistério deu origem a muita especulação. Tem sido considerado um instrumento astronômico, um candelabro, um pedaço de mesa, um objeto decorativo ou uma relíquia religiosa. Atualmente, nenhuma dessas hipóteses é mais plausível do que as outras. A função do dodecaedro romano continua sendo um mistério completo. O inventor chinês Zhang Heng era um gênio. Nascido no ano 78, este homem era tudo o que podia ser no campo das artes e ciências: matemático, astrônomo, geógrafo, estadista e também especialista em literatura chinesa. Ele teve todas as chances de marcar a posteridade por suas obras, mas se ele é famoso hoje é por uma invenção em específico. Ele fez um instrumento para prever e identificar a ocorrência de um terremoto. Ele começou a trabalhar e produziu esta máquina estranhamente estética. Este detector de terremotos parece um vaso preso a um recipiente e complicado com ornamentos estranhos. Na verdade, essa ferramenta é muito mais complexa do que parece. Tem 8 dragões na superfície com a cabeça baixa, marcando as direções da bússola primária. Na frente de cada dragão está um sapo de bronze com a boca aberta. Com cada terremoto detectado, dependendo da sua localização, um dos dragões aciona uma bola de metal diretamente na boca do sapo que está diante dele. O ruído corresponde a um sinal que alerta aos presentes de que ocorreu um terremoto, num raio de várias centenas de quilômetros. Foi o que aconteceu no ano 138. Enquanto o detector foi colocado no Palácio Real, um dos dragões cuspiu a bola, para avisar que havia ocorrido um terremoto. E apesar da incredulidade dos presentes, alguns dias depois foi confirmado por um mensageiro que de fato havia ocorrido um terremoto na região ocidental de Long. Isso aumentou a admiração do público por Zhang Heng. Hoje, os sismógrafos são muito mais desenvolvidos, mas nenhum se iguala a esta invenção chinesa em beleza. Quem é fã ou conhece os vikings, talvez conheça as lendárias espadas Ulfberht. Essas espadas, terríveis e cobiçadas por todos os guerreiros ilustres, merecem seu lugar aqui, porque ultrapassaram em qualidade e poder todas as outras espadas do mundo medieval. Os primeiros fabricantes dessas espadas tiveram a ideia de importar aço da Índia ou Pérsia, onde a qualidade era melhor. Seu nome, Ulfberht, era sem dúvida o do fundador da oficina onde essas armas foram feitas. Essas poderosas espadas foram tão populares que usaram a inscrição Ulfberht se tornou uma espécie de marca de prestígio nas armas. Reis e gloriosos lutadores desejavam ela como uma ajuda para sua grandeza. Além disso, somente os mais afortunados poderiam consegui-la. Elas custavam o equivalente a um pequeno castelo. Segundo estudiosos, essas armas eram de tanta qualidade que só no século XVIII é que finalmente foram produzidas espadas de características comparáveis. Como qualquer objeto cobiçado e raro, existe muita falsificação circulando na Europa, mas era fácil para um guerreiro compará-los e identificar a espada falsa. As espadas Ulfberht ainda estão rodeadas de mitos até hoje, e certamente ainda não conhecemos todos os segredos que elas escondem. No norte da Índia, há uma construção antiga que data do século V. É chamada de Pilar de Ferro de Delhi. O pilar de 7 metros fascina metalúrgicos, por 2 motivos. O primeiro é que o pilar metálico é 99,72% de ferro puro. Tal pureza de material só foi observada no Ocidente após a Revolução Industrial. O segundo motivo é que o pilar é muito resistente à corrosão e ferrugem. Entretanto, ele está em uma região propensa a chuvas. De acordo com análises, a impermeabilidade é explicada pela espessa camada de ferro, oxigênio e hidrogênio feita no pilar como uma película protetora. Os cientistas estão espantados. De acordo com um deles, o pilar é um testemunho vivo da habilidade dos antigos metalúrgicos indianos. Mas este pilar não tem só sofrido os rigores do clima. Na verdade, se você ver de perto, no meio do caminho há uma fenda perceptível. É evidente devido ao impacto de uma bala de canhão. Os historiadores concordam que o imperador persa ordenou sua demolição no século XVIII, mas não conseguiu.
O pilar vai continuar a fascinar os cientistas e arqueólogos em particular, porque é um dos poucos monumentos que antecedem a islamização da cidade. Um arqueólogo chamado Wilhelm Koenig estava escavando na cidade de Kujut Rabu, no Iraque, na década de 30. Ele descobriu um objeto curioso, um recipiente de barro com 10 centímetros de comprimento, fechado no topo por um tampão de betume, do qual sobressai uma haste de ferro. A composição do objeto surpreendeu o arqueólogo, que era quase em todos os aspectos uma bateria elétrica. A haste estava contida em um cilindro de cobre isolado na base por uma almofada. Para criar tensões elétricas, foram necessários apenas 2 elementos, fios condutores e um ácido. Embora as tensões produzidas por tal objeto fossem muito baixas, seria, no entanto, a bateria elétrica mais antiga já feita, datada do século III d.C. Entretanto, Koenig tem muitos cientistas contra ele que refutam sua hipótese. Segundo eles, o objeto é um vaso projetado para conter e transportar pergaminhos, e é coincidência que pareça uma bateria. A função dessa cerâmica continua sendo um assunto de debate até hoje. Será que era realmente um recipiente para transportar pergaminhos ou uma bateria rudimentar? Na China, perto da cidade de Nanjing, existe uma antiga pedreira de pedra chamada Pedreira Yangshan. Foi explorada desde os primeiros séculos da era cristã e hoje é um local turístico e histórico. Esta pedreira forneceu uma quantidade imensa de pedras destinadas à construção dos monumentos que transformaram o aspecto da área. Mas o que chama a atenção no local é a enorme estela comemorativa encontrada lá. A construção dela foi abandonada e deveria ter quase 70 metros de altura. Na metade da construção, ele foi abandonado porque era impossível que pedras tão colossais pudessem ser transportadas, coletadas e instaladas. Em comparação, uma das estelas chinesas mais altas tem 17 metros de altura. Este projeto era muito ambicioso e teve que ser cancelado. No entanto, a pedreira, assim como a estela incompleta, permanecem notáveis lá. Este é o fim do vídeo. Conte pra gente nos comentários quais dessas antigas tecnologias te impressionou mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.